Olá, pessoal. Meu nome é Teodora, eu sou estagiária da professora Cássia e hoje eu vou trazer para vocês a aula sobre carboidratos, estrutura e função. Pronto. Introdução, né? No caso, os carboidratos, eles, além de você ouvir falar sobre carboidratos, eles também apresentam a forma de hidratos de carbono, glicídios, glicídios, açúcares. São moléculas orgânicas mais abundantes na natureza e têm a função de armazenar energia para o organismo vivo e constitui componentes estruturais. Então, os carboidratos, eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. A fórmula geral dele é CnH2nOn. No caso aqui, eu tenho uma molécula de glicose e vocês podem ver aqui no carbono 6, carbono 6H12O6. Então, o mesmo número que vocês têm de carbono, automaticamente o número de oxigênio é o mesmo. Já o hidrogênio é feito, é contado por 2. Agora, a classificação dos carboidratos. A classificação dos carboidratos ela é feita de acordo com o número de unidades formadoras. Então, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Então, na outra... Cadê? Monossacarídeos sim, os açúcares, né, que são as unidades fundamentais, não necessita de qualquer alteração para serem absorvidos. A fórmula geral a gente já viu. Agora, esse N, ele tem que ser igual ou maior que 3, né? Ele não pode ser menos do que 3. Ele tem que ser maior que 3. As propriedades deles são, eles são solúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos. Eles são brancos e cristalinos, a maioria com sabor doce, estão ligados à produção energética. Então, é assim, aqui eu tenho 3 moléculas, né? Eu tenho a glicose, tenho a galactose, tenho a frutose. Pronto. Aqui, o nome genérico dos monossacarídeos é dado seguindo-se seguindo-se a regra, digamos, de número de carbonos mais a terminação -ose. Por exemplo, se eu tenho 3 carbonos, eu tenho a triose. Se eu tenho 4 carbonos, eu tenho tretoses. Se eu tenho 5 carbonos, eu tenho pentoses. Se eu tenho 6 carbonos, eu tenho hexoses. E se eu tenho 7 carbonos, eu tenho heptoses. No caso das aldoses e cetoses, né, os monossacarídeos podem ser classificados como aldoses, que são polihidroxialdeído, ou cetoses, que é o polihidroxiacetona. No caso aqui, eu tenho o gliceraldeído. Espera aí que eu passei. No caso, eu tenho aqui o gliceraldeído, que são esses três pontos aqui em cima, né, separados aqui, que vem dizendo
que aqui é uma aldose, um aldeído. Aqui no último carbono também, no último carbono, eu tenho a frutose, que é uma cetona. Aqui, logo de junto, aqui, logo no meio, eu tenho uma cetose, né? Cetose não, uma aldose, né? Que são essas configurações aqui, porque na primeira eu tenho 3 carbonos, que é o gliceraldeído, e aí eu venho para a glicose. Na glicose, eu tenho também três aldeídos, né, que são chamados de aldeídos. Aqui, essas 3 aqui em cima, pintadinhas em vermelho. E tenho a dihidroxicetona, que é essa segunda aqui, com 3, que são as mais simples. Aqui vocês observam em vermelho que eu tenho uma cetona, igualzinho aqui no último, que também eu tenho uma cetona, que no caso é a frutose. Então, são cetonas esses 2 aqui. Vamos ver no próximo slide mais algumas configurações aqui. Eu tenho algumas configurações de aldeído, né? Deixa eu ver aqui como é que... Pronto, aqui eu tenho primeiro, né? Que são a D-gliceraldeído, eu tenho a D-ribose, por exemplo, que são com 5 carbonos. Com 4 carbonos eu tenho a eritrose. Com 5 carbonos, né, eu tenho a ribose, eu tenho a arabinose. Com 6 carbonos, eu tenho a D-glicose, a D-manose, a D-galactose. Então, esses são os mais conhecidos, os que a gente pode estar vendo durante a nossa aula. Próximo slide, ele fala sobre as cetonas. Cetonas. No próximo slide, eu falo sobre as cetonas. Então, aqui eu tenho a hidroxiacetona, eu tenho a frutose, com 6 carbonos, eu tenho a xilose, com 5 carbonos, e assim por diante, né? No próximo slide, nós vamos ver a configuração dos monossacarídeos. Com exceção da dihidroxiacetona, que é essa que está aqui do ladinho, do meu lado esquerdo aqui, então, com exceção deles, todos eles possuem átomos de carbonos quirais. Isso dá origem a 2 estereoisômeros, né? Desculpa, D e L, que são enantiômeros, que são imagens especulares um dos outros. Né? Vocês colocam, por exemplo, o carbono, né? A composição deles, em frente ao espelho. E aqui vocês observam que ele tem uma configuração que, se você for tirar do espelho e colocar em
cima desse outro aqui, ele não vai ficar igual, porque esse que está no espelho, por exemplo, a hidroxila vai ficar no lugar do hidrogênio. Deu para entender? Aí a gente chama de enantiômeros de gliceraldeído. Vamos ver outro slide. Bem, aqui, por exemplo, eu tenho um gliceraldeído, né, que tá com as cores amarelo, o hidroxila de rosa e o carbono de amarelo, aqui a composição aqui de amarelo, de azul. Então, aqui, eu colocando no espelho, vocês vão ver que a hidroxila dele vai ficar do lado esquerdo. Então, isso aqui a gente chama de L-gliceraldeído, né? E o que está normal, no caso, a gliceraldeído, a D-gliceraldeído, colocando no espelho, ele vai para L-gliceraldeído. E essa fórmula que vocês estão vendo aqui, ela é a projeção de Fischer, porque elas são tracejadas, no caso, tracejadas não, elas são iguais, elas não têm nenhum desenho, elas são todas lisas. Então, quando elas são todas lisas, elas são chamadas de projeção de Fischer. Vamos recapitular. O gliceraldeído, quando colocado no espelho, ele vira um L-gliceraldeído, que é este que está aqui do meu lado direito. Quando eu vou para a fórmula de baixo, então vocês observam aqui entre o hidrogênio e a hidroxila, tá vendo? Eles estão bem cheinhos, né? Os tracejados bem cheinhos, bem mesmo firmes. Isso significa que ele está próximo da gente. E esses que estão mais atrás, que são tracejados mesmo, que dá para ver o tracejado mesmo, eles estão um pouco mais adiante, né? Um pouco mais atrás. Então, essa fórmula a gente chama de fórmula em perspectiva. E veja bem se vocês conseguem entender. Em cima eu tenho um gliceraldeído com as marcações normais. E embaixo eu tenho a fórmula em perspectiva, que são esses tracejados, tem bem juntinhos, que são os que estão mais perto, e os tracejados mais longos, que são os que estão mais distantes, né, da gente. Então, na natureza, a maioria dos carboidratos possuem essa configuração D no carbono assimétrico e mais distante da carbonila. Então, vamos ver o próximo slide. O que é que diz? O próximo slide diz o seguinte. Ó, são açúcares que diferem somente na configuração ao redor de um átomo de carbono,
Então, o que é que eu faço aqui? São açúcares que diferem somente na configuração ao redor de um átomo de carbono. Aí eu peguei aqui como exemplo a glicose e vou comparar com a manose. No caso, o carbono 2, tanto na glicose, né, na glicose, o carbono 2 está igual ao carbono 2 da manose. Isso quer dizer que ele é um epímero em carbono 2. E quando você pega aqui o carbono, a glicose, né, você vai observar, digamos, a galactose, aí você vai ver que tem uma semelhança no carbono 4 da D-galactose. Então, isso é um epímero em carbono 4. Não sei se deu para vocês entenderem. Mas cada epímero difere da D-glicose na configuração de um centro quiral. Né? Por isso que está assim as cores, para poder vocês identificarem. No próximo slide, em soluções aquosas, as aldosteroses e todos os monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbono na cadeia ocorrem predominantemente na forma cíclica. A formação cíclica surge da reação do grupo carbono com o grupo hidroxila, né, que é o álcool. Então, eu tenho aqui um aldeído. Ele vai reagir com esse álcool, né? E quando ele reage, ele sai da fórmula M-acetal e se torna um acetal, liberando água. Da mesma forma, a acetona. Ele vai reagir com o álcool e vai formar um M-cetal. Né? Um M-cetal que vai reagir com o álcool e vai liberar água e formando um cetal. Próximo slide vai me dizer o seguinte. Aqui em cima, oh meu Deus, tá? Aqui em cima, eu tenho um carbono que vai reagir com essa hidroxila aqui, né? Bem aqui em cima, né? Vai agir com essa hidroxila e ela vai fazer o seguinte. Ela vai se fechar. Quando ela estiver se fechando, ela vai descer, né? Vai formar uma estrutura, né? Um carbono, no carbono 1, ela vai formar esse acetal. Esse acetal vai ficar para baixo do plano. Então, ele vai se tornar um gliceroldeído. E no carbono do lado aqui,
ele também pode se formar e fazer um beta-aldeído. Aqui no plano direito, no plano esquerdo do meu lado, eu tenho uma alfa-glicopiranose, né? Porque a hidroxila está na parte de baixo. Já na parte aqui do lado direito, eu tenho uma beta-glicopiranose, né? Porque após a reação do carbono anomérico, ele faz 4 ligações diferentes. Aí surgem os 2 isômeros, essas letrinhas que vem escrito aqui do lado, alfa ou beta, são isômeros. Vamos passar para o outro slide, para poder eu sentir aqui. Viu, gente? Bem, a reação para formar uma cetose cíclica, ela também faz a mesma coisa. Aqui está a cetose, circulada aqui de vermelho, e vai reagir com esse álcool que está aqui, né, que tem um M-cetal, e vai formar um ciclo, né? Ele vai formar um ciclo, e aqui o OH vai ficar para baixo. Então, eu vou ter uma alfa. No caso desse aqui, do carbono que está do meu lado direito, eu vou ter uma beta, eu vou ter uma beta frutораnicina. E por que ela vai se tornar uma beta? Porque a hidroxila ela está acima. No caso, embaixo ela é alfa, quando ela está em cima, ela é beta. Vamos mudar para o próximo carbono. Eu tenho aqui uma estrutura, um monossacarídeo, que assim, ela tem a função dela, né? Primeiro, do meu lado esquerdo, eu tenho aqui a estrutura da ribose. A ribose, ela é estrutural, né? E ela faz parte de uma uma ação muito importante do nosso corpo, que é o RNA. Ela, no caso, ela é uma pentose. E do lado esquerdo, eu tenho a dexorribose, que também é uma pentose, e ela também é estrutural. E ela faz parte também dessa parte muito importante do nosso corpo, que é o RNA ou o DNA. E vamos ver aqui o segundo, do lado direito, é uma glicose. Essa glicose ela é uma hexose,
ela é a forma de açúcar que circula no sangue e se oxida para fornecer energia. Por exemplo, quando a gente vai fazer um exame de sangue, a gente fura o dedo, então, essa glicose é o que eles, né, vai medir para poder saber se a gente está com o açúcar no nível certo. E também esse açúcar tem a ver com a energia que vai para os nossos músculos, né? E também tem a ver com a energia que vai para o nosso fígado. Então, qualquer, como é que se diz, qualquer desacordo, a gente tem um problema com o açúcar. No caso daqui da frutose, que está do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, aqui, eu tenho a frutose, também uma exógena. Ela também está baseada aqui na energia, e a energia das frutas. Aqui embaixo, do lado direito, a última parte aqui, eu tenho a galactose. A galactose também é uma exógena. Ela faz parte também da energia, ela faz parte da lactose, que é o açúcar do leite. Então, no próximo slide, nós veremos os disacarídeos. No caso, são combinações de açúcares simples, que por hidrólises formam duas moléculas de monossacarídeos iguais ou diferentes. As unidades, elas são ligadas por meio de ligações glicosídicas, né? Elas vêm aqui, por exemplo, eu tenho duas glicoses, né? Eu perco aqui esse oxigênio de um lado e o hidrogênio de outro, formando água. Quando ele se transforma, por exemplo, no caso da glicose, estou falando de duas glicoses agora. Então, ele vai se formar numa maltose. Essa maltose da glicose, ela forma o carbono 1, um alfa, e aqui no carbono 4, né? Por que 4? Porque ela começa a contar daqui da parte direita, né? 1, 2, 3, 4. Então, ela fica uma ligação glicosídica do tipo 1, alfa 1, 4. Vamos ver no próximo slide se vocês conseguem entender. Bom, aqui, por exemplo, aqui eu tenho a maltose, né, que a ligação é alfa 1, 4, que a gente já viu, que são as duas ligações de glicose. Eu tenho também uma glicose e uma frutose, que vai terminar em sacarose, né, que ela vai se formar em sacarose. Essa glicose e a frutose, ela é feita de o carbono alfa 2, porque aqui é o carbono alfa. Aqui no lado esquerdo eu tenho o carbono 1. E aqui já no lado direito eu tenho o carbono 2.
Portanto, ela é uma alfa 1,2. No caso aqui da lactose, ela é feita a galactose mais a glicose. Então, a galactose, ela é o carbono 1, 4. Por exemplo, a lactose, para formar, né, eu pego uma glicose e a galactose, para formar uma lactose, ela já vem com a confirmação beta 1, 4. Por exemplo, a maltose são feitas, são pegos, né, duas glicoses, aí a fonte dela é de cereal. São cereais, a sacarose, mais a glicose, né? A sacarose é formada pela glicose mais frutose, que é da cana-de-açúcar, a lactose, que vem da glicose mais a galactose, que ela forma o leite. Então, tudo isso aqui, ela vem escrito alfa 1,4, que é glicose com glicose, que fica na mesma direção. A sacarose é 1,2, né? Que são os carbonos, eles vêm na hora que vocês forem contar, para saber contar direitinho aqui, né? 1,2. Agora, na lactose, ela é beta 1,4. No outro slide, eu tenho os oligosacarídeos, que são pequenos polímeros que têm de 3 a 10 unidades ou mais de monossacarídeos. No próximo slide, eu tenho os polissacarídeos, que são açúcares complexos, que têm mais de 10 moléculas de monossacarídeos, podem ser classificados em homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. No caso daqui do hemopolissacarídeos, eu tenho a parte não ramificada, que é essa amarelinha, toda lisa, né? Não tem ramificações, e tenho também a ramificada, que ela vem com uma ramificaçãozinha aqui, toda lisa. E tenho o polissacarídeo, que vem com 2 tipos de monômeros não ramificados, que são esses, como é que se diz aqui? Não são tracejados, né? Não que são as estruturas que vêm com mais de uma configuração. Por exemplo, são 2 tipos de monossacarídeos não ramificados. Aqui, por exemplo, no homopolissacarídeos, vocês observam que não ramificados, ele é feito só por uma cor. E aqui no ramificado, ele tem 2 cores, para poder dar a diferença. E tem múltiplos tipos de monômeros ramificados. Por exemplo, são 3 cores, por exemplo, aqui a mais.
né? Aí vamos ver aqui no próximo slide para ver se vocês conseguem entender mais. São polímeros de alfa-D-glicose que ocorrem em animais, sendo em forma de armazenamento de energia, possui cadeias ramificadas com ligações alfa 1,4 e alfa 1,6. Esses são os polissacarídeos de glicogênio. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura de glicose. Aqui embaixo eu tenho uma parte que não é ramificada, todas são iguais, e tem uma parte de cima que também são iguais. Porém, aqui na parte que vai se ramificar, vocês observam que ele é um carbono 1,6. Está vendo? Por quê? O carbono 1, da parte de cima, da glicose, alfa de glicose, está se ligando aqui ao carbono 6, né? Então, aqui vai formar uma ligação 1,6. E o restante aqui, olha, todos eles é alfa 4, né? Todos eles aqui é alfa 4. Ligação alfa 4, essa aqui última, a ligação daqui também alfa 4. Agora, quando ele vai se ramificar, ele tem uma ligação alfa 6. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender. No próximo slide. Bem, polissacarídeos de amido. São polímeros de alfa-D-glicose também, que ocorrem nas células de plantas, cuja função é armazenar glicose. No caso, há dois tipos, né? A amilose e a amilopectina, que podem ser distinguidos uns dos outros, e pelo grau de ramificação da cadeia. Por exemplo, aqui eu tenho uma ramificação 1,4, né, aqui em cima, e depois esse último aqui, ele vai se ramificar no carbono 1 com o carbono 6. Então, eu tenho uma ramificação 1,6, que é essa aqui, onde tem uma ligação alfa 1,6. Aqui embaixo, eu já tenho uma ramificação 1,4. Não sei se dá para entender aí. No caso da amilose e da amilopectina, por exemplo, a amilopectina, ela é linear, ela é só feita de carbono alfa 1,4. Enquanto a amilopectina, né, ela é ramificada no carbono 1,6, né? Porque assim, cada vez que ela vai se ligar a um carbono, ela procura o carbono 1,6 para ramificar. Então, ela forma aqui, olha, o amido. Próximo slide vem dizendo que vamos fazer aqui uma comparação, né, do glicogênio com a amilose e com a amilopectina.
Nas unidades monoméricas, todas elas são de glicose, né? Agora, vamos ver, no peso molecular, por exemplo, na glicose eu tenho 50 N vezes 10 a 6. Na amilose, ela é linear, ela é pequenininha, então eu tenho de 4 a 50 mil. E aqui na amilopectina, eu tenho de 50 a 16 vezes 10 a 6. No caso, a glicose, o glicogênio, no caso, o glicogênio é bem maior do que as outras duas. Não no peso molecular, né? No peso molecular, a amilopectina é maior. Mas vamos ver no tipo de pontos de ramificações. Mas antes, deixa eu ver aqui para vocês o tipo de polímeros, que são assim, olha, no glicogênio, eles são ramificados, no glicogênio e na amilopectina, são ramificados que vocês viram lá no carbono 1,6, né? Já a amilose, ela é linear. No ponto de ramificação, de 8 a 12 resíduos, né, o glicogênio tem. Já a amilose, ela não tem nenhuma porque ela é linear, então ela não tem esse tipo de pontos de ramificações. E a amilopectina tem de 24 a 30 resíduos. Então, no ponto de ramificação, o glicogênio é maior, né? Porque assim, ele tem de 8 a 12 resíduos, enquanto que na amilopectina ele tem de 24 a 30 resíduos. E as ligações glicosídicas, elas são alfa 1,4 e alfa 1,6. Na amilose, porque ela é linear, ela só tem ligações alfa 1,4. E na amilopectina, ela também tem alfa 1,4 a alfa 1,6. Vamos ver o próximo slide, o que é que nos diz. Bem, o polissacarídeos, né, que vem agora a celulose. No caso, ela é o principal componente estrutural das plantas, especialmente da madeira e das plantas fibrosas, né? Ela dá aquela estrutura forte. E é um homopolissacarídeos linear de beta-glicose, né? Então, ele é um homopolissacarídeo linear de beta-glicose. E todos os resíduos estão ligados por ligações glicosídicas. Agora, beta 1,4. Ele apresenta cadeias individuais reunidas por ligações de hidrogênio, que dão às plantas fibrosas sua força mecânica. Então, não sei, espero que vocês entendam, né, que essa celulose é um homopolissacarídeo linear de beta-D-glicose. Pode passar. No caso, por ligações polissacarídeas, né, de beta 1,4. E no próximo slide eu tenho um
os oh, peraí. Peraí, aqui. Celulose. Então, aqui. No caso de um polissacarídeo, né, que aqui eu venho com 3 átomos de glicose, né, e vocês percebem que ele vem ligado com a hidroxila em cima e ligando na próxima hidroxila embaixo, sempre assim, ó, hidroxila em cima, aqui, e hidroxila embaixo. Então, ele é uma beta 1,4, a celulose, beta 1,4. Bem, eu tenho aqui uma estrutura de celulose que é formada por longas cadeias que podem se unir por pontes de hidrogênio. Por exemplo, essa ligação pontes de hidrogênio, ela é uma ligação muito, 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 muito forte mesmo. E para vocês tentarem fazer, não conseguem, né? Não conseguem fazer uma estrutura, não consegue desfazer essa estrutura aqui de pontes de hidrogênio. Vamos ver aqui no próximo slide, o que eu digo aqui. Eu tenho aqui a quitina. A quitina, ela é um monossacarídeo, né, que não é formado por glicose, ela é formada por N-acetil beta-D-glicosamina, unidos por ligações beta 1,4. Ela possui um papel estrutural, né, que é do exoesqueleto de invertebrados, que é de crustáceos, insetos, aranhas, né? E a parede celular dela, da maioria dos fungos, e ela tem uma parede celular também da maioria dos fungos e de muitas algas. Muitas algas. No caso, assim, a quitina, ela, por exemplo, quando a gente mata uma barata, ela faz aquele crack, né? Faz um crack. Esse crack aí é da quitina. É só esse é só o que eu tenho para falar por enquanto. E aí, quando vocês quiserem, aqui estão as referências, se vocês quiserem, né, entender melhor sobre o que eu estou falando aí. Aí tem a Camila Araucaia, ela traz um exemplo, uma coisa assim muito boa sobre os carboidratos, e também eu busquei alguns princípios, lá eu fui nos princípios de bioquímica de Langeres, e também pesquisei um bocado sobre esses carboidratos. E aí vocês podem ver e tirar as dúvidas, tá bom? Espero que eu tenha ajudado.